Amuri Pinho da Rocha Silva, da Associação Brasileira de Startups. Bom, pessoal, boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite. É realmente uma honra estar aqui. Obrigado, realmente, em nome de todas as startups, pela oportunidade de a gente estar aqui falando com vocês. Bom, meu nome é Amuri, Amuri Pinho, eu sou empreendedor serial. Hoje eu sou o CEO do Blogo e eu trabalho com startup desde 2010. Sou investidor anjo em dezenas de startups e vendi uma delas para um dos maiores grupos de e-commerce do Brasil. Também sou dono de coworking e hoje estou aqui como presidente da Associação Brasileira de Startups. A Associação Brasileira de Startups foi fundada em 2011, ela é uma entidade sem fins lucrativos. E hoje nós representamos mais de 4 mil startups e 42 mil empreendedores em todos os estados da federação. A nossa visão é de que as startups e esse empreendedorismo tecnológico digital represente até 5% do PIB até 2035. A gente sabe que é um desafio muito grande, mas da mesma forma e do mesmo tamanho é o exponencial que as startups conseguem atingir nos seus crescimentos e proporcionalmente, inversamente proporcional, o tempo que elas levam para isso. Elas são muito rápidas, muito velozes, muito voláteis. Nós, na ABS, nós acreditamos na inovação como o poder transformador, de fato. A gente, desde 2011, há 5 anos atrás, a gente apoia isso e a gente acredita que a inovação tecnológica possibilita a redução da desigualdade e, consequentemente, um maior poder democrático para os empreendedores, para a população, etc. E trazendo um crescimento econômico e, eu sei que a frase é bonitinha, mas tornando o Brasil melhor. A gente faz isso com 3 principais pilares, basicamente. O primeiro deles é o pilar de representatividade, que é, junto com o Dínamo e com outros players do mercado, tomar conta dessas startups quando o assunto são legislações, policymakers, mudanças na regulamentação que afetem as startups. As startups elas não têm tempo para gerenciar esse tipo de mudanças, elas são muito focadas no seu próprio negócio, então nós fazemos isso por elas. O segundo ponto é o ponto de informação. Hoje, a Associação Brasileira de Startups é dona da maior base de dados de startups do Brasil e serve como referência para os veículos de comunicação quando eles buscam informações demográficas, números, estatísticas e mudanças desse mercado. Não só isso, a gente também está entregando esse ano o primeiro censo brasileiro de startups, que vai mostrar uma fotografia real de como está o nosso ecossistema, quais os lugares que receberam mais investimento, quantas vagas cada lugar, cada startup está oferecendo, quanto que elas conseguiram gerar de impacto no mercado. E é muito importante para a gente ter essa visão, para que a gente possa entregar subsídio para que esse ecossistema não precise da gente, para que a gente coloque os insumos para que ele cresça de forma orgânica, sozinha, acelerada. E o último pilar é o pilar de promoção. É quando a gente pega tudo isso que a gente fez, cuidou das startups, advogou por elas, entregou informação, entregou relevância de mercado, entregou data para tomada de informação, dados para tomada de decisão, e a gente promove isso. Então, promoção é o nosso terceiro pilar, e a gente faz isso através de alguns eventos, de algumas iniciativas, sendo a principais delas, a realização de 2 eventos chamados Pitch Gov e Pitch Corporate, onde a gente coloca startups de frente para o governo ou de frente para grandes empresas, e a gente apresenta para o governo, apresenta para as empresas soluções que essas startups estão tentando ser disruptivas, soluções e propostas de inovação que essas startups trazem. E o maior evento de todos, que é o Case, que eu acho que é um orgulho para todos os brasileiros que estão aqui, que é o maior evento da América Latina de startups e empreendedorismo. Acontece em novembro, 7 a 9 desse ano, novamente no AMB, em São Paulo. Essa é a Associação Brasileira de Startups e a gente realmente trabalha por essas startups e pelo que elas representam para a gente de futuro. E eu gostei muito quando o Rodrigo falou, quando ele citou o Airbnb como sendo a maior rede de hotel que não tem nenhum hotel, quando ele citou o Alibaba ou o próprio Uber. Nós também temos exemplos brasileiros disso. Hoje, uma das nossas associadas se chama Simpla, é a maior empresa de venda de ticket de ingresso no Brasil. Isso é uma inovação brasileira, sem nenhum apoio, sem ser nenhum dono de lobby, sem ter nenhum vínculo com estados, governos ou alguma chancela ou licitação. Eles, do jeito deles, foram lá, inovaram e fizeram se tornar a maior empresa do Brasil desse tipo de atividade. Uma empresa que não existia há 5, 6 anos atrás e hoje já é a maior do Brasil.
e daqui a pouco vai ser a maior da América Latina, e quem sabe, talvez a maior do mundo. Ela é um dos exemplos que a gente gosta de colocar, e tem dezenas de outros, como, por exemplo, o Nubank, ser hoje o maior emissor de novos cartões de crédito, sem ser um banco. Isso, para a gente, mostra que a inovação é o veículo hoje de disrupção maior que a gente tem no Brasil. E hoje a grande verdade é que nós geraremos os próximos empregos, nós seremos esse veículo motor que vai gerar isso. E nós não esperamos nada para fazer isso, a gente simplesmente faz. A gente veio para substituir o ineficiente e a gente veio porque a gente não acredita no status quo. Então, as startups, elas realmente focam, fecham os olhos para a maioria dos problemas e desafios e resolvem um deles cada vez, sendo a disrupção o grande veículo motor para isso. Hoje existe um isolamento, claro, e que a gente está tentando reduzir aqui, entre o que é o governo, entre o que são as leis e o que são as startups, de fato. Essa distância existe porque a realidade no dia a dia da startup é tão diferente, ela é uma realidade tão particular, que quando a gente vê as regras e as leis e as mudanças governamentais acontecendo, a gente percebe que elas estão totalmente desconectadas do nosso mundo. Esse gap é tão grande que às vezes a gente pensa que não vale a pena nem lutar para mudar. Isso está errado. É grande, e aí, conversando antes de começar a sessão com o Humberto, ele falou uma coisa que eu achei muito interessante. A gente está num livre mercado, a gente sempre procura as melhores oportunidades. E as startups, elas procuram a maior e mais fácil forma de gerar grande impacto. É isso que elas fazem. A nossa metodologia de desenvolvimento de negócios prega por isso. A gente fala que a gente tem que ser enxuto, que a gente tem que ser lean, do inglês, que significa que a gente vai a cada dia dar um passo de bebê, a cada dia resolvendo um problema diferente. E sempre da forma mais fácil para conseguir o melhor resultado. As startups fazem isso no ecossistema delas e fazem isso também nas competitividades que elas têm. Então, para dar um exemplo para vocês, as startups, elas começam a contratar profissionais do mercado internacional porque a mão de obra de lá acaba sendo talvez um pouco mais barata, um pouco melhor qualificada e de fácil acesso à contratação. Elas começam a captar investidores de fora, porque com a desvalorização da nossa moeda, com a desburocracia do mercado americano, é mais fácil, em alguns casos, você levantar dinheiro lá do que levantar aqui. E o mais incrível disso tudo, que foi o que me fez pensar nisso, que foi o que o Humberto falou, o pior, elas não estão pagando impostos aqui, estão gerando inovação, estão gerando coisas de dentro do Brasil, mas oferecendo isso, monetizando dentro do Brasil, mas não pagando esses impostos aqui. Ou seja, quanto mais tiverem oportunidades fáceis lá fora, menos elas serão realizadas aqui dentro. Mas olha só que interessante, a gente não quer isso, a gente não quer esse isolamento, a gente quer ajuda, né? A gente quer efetivamente mudar essa perspectiva. E, da mesma forma, eu imagino que as decisões que são tomadas aqui e o que o governo pensa é justamente a mesma coisa. A gente quer gerar riqueza e quer gerar desenvolvimento para o país. Então, a gente está alinhado no pensamento, a gente só está distante na execução. A gente não pode, como empreendedor, continuar com aquele discurso que é real, de que empreender no Brasil é uma escada rolante ao contrário, e que a gente sobe ela todos os dias, em vez de pegar um atalho, em vez de ter um sopro a favor. Dentro disso, o que a gente... E aí, eu advogando e falando em nome desses 42 mil empreendedores, a gente espera que exista um canal para que a gente possa ser ouvido e que esse movimento, que foi tanto falado pelo Rodrigo, que é crescente, seja entendido, ou seja, que seja desmistificado, que entenda que existem particularidades das startups que são diferentes de outros tipos de empreendedores. Então, uma posição firme e apoiadora ao nosso ecossistema é o que a gente está fazendo. Da mesma forma, dando um exemplo global, em que o Obama foi para o South by Southwest, um grande evento de startups, empreendedorismo, inovação, e ele falou, consequentemente, em várias oportunidades sobre o incentivo às startups, sobre como elas são um motor de inovação do país, como que elas estão fazendo diferença, trazendo disrupção. No momento em que um presidente fala isso, no momento em que a Casa fala isso, em que os deputados falam isso, vocês facilitam o nosso trabalho, vocês dão confiança para o mercado, para investir mais na gente, para entender que isso aqui, de fato, é o futuro do Brasil. Escutar o nosso ponto de vista e conversar com quem... E conversar cada vez mais conosco quando as tomadas de decisões, quando marcos regulatórios são criados. Então, é valoroso saber que as decisões estão sendo tomadas e que muita coisa é pensada com a perspectiva de melhora. Mas é muito mais importante que a gente seja ouvido lá na ponta. No final das contas, somos nós que vamos sofrer essas consequências, são os empreendedores. É como quase que fosse uma reforma empreendedora com objetivo e uma visão de startup. Nós somos bichos diferentes, nós somos completamente diferentes de outros tipos de empreendedorismo. E a gente precisa de cuidados e carinhos especiais também. Então, por exemplo, aberturas de SA,
fechamentos de empresa, como foi dito, são coisas que fazem completa diferença para a gente. Não talvez no empreendimento que eu já estou agora, já tive que passar por todos os percalços para conseguir abrir empresa, para conseguir captar investimento, mas para os próximos que vão surgir, para os próximos desafios que eu vou ter. Porque 9 a cada 10, como eles falaram, falham. Mas a grande sacada, a grande magia do empreendedor é que ele não para no primeiro, e nem no segundo, e nem no terceiro. Ele continua até dar certo. Ele tem a resiliência e o espírito de que brasileiro não desiste nunca. E isso é muito evidente nas startups do Brasil. No nosso dia a dia, nós falamos para empreendedores que reclamam do Brasil, que reclamam da burocracia e do Estado, do governo, que se existem exemplos de sucesso, nós deveríamos conseguir fazer também. Se no mesmo cenário que você está jogando existem empresas que conseguiram ser bem-sucedidas, por que você está reclamando do seu país? Por que você está reclamando da burocracia? Por que você está reclamando dos desafios do dia a dia, etc.? Porque eles existem. E eu fico até emocionado, mas o meu sonho é que esse discurso seja completamente oposto. Eu queria que criar uma startup no Brasil fosse a melhor alternativa e não a única que a gente tem. Bom, muito obrigado pelo tempo e pelas palavras. Muito obrigado, Amuri, pela bela exposição. Eu queria, nesse instante, passar a palavra para Humberto Matsuda, que nesse encontro representa